Boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença. Eu sou o Antônio aqui da Tapera. É uma honra, um privilégio estar recebendo vocês aqui. Obrigado para quem está assistindo também. Queria agradecer mais uma vez aí o pessoal da Revista Lavoura, aí, que mais uma vez nos prestigia, que propôs o evento, que criou o evento, que organizou. Então, a gente é muito grato aí, essa parceria muito nos alegra. Vou passar a palavra para o André Balbo aí, que vai fazer as considerações iniciais aí. Obrigado, gente. Pronto. Boa noite, gente, tudo bem? Prazer tê-los todos aqui hoje. Eu preciso começar agradecendo, então, os nossos parceiros, agradecer a Tapera, em nome do Antônio, também do Marcelo, pela parceria, como ele bem disse. A gente insiste em dizer que a Tapera é um lugar de resistência. Eu sei que o Antônio estava falando aqui um pouco antes sobre isso. Procure, então, se informar a agenda da Tapera, todos os eventos que eles têm aqui, principalmente nesses momentos, né? Eu tive a honra de, no primeiro semestre, lançar o meu segundo livro aqui, e é um prazer muito grande estar aqui de novo. Agradecer a Companhia das Letras também, que é a nossa parceira na realização desse evento, na divulgação, e agradecer os convidados. Já vou apresentá-los, mas vou pedir licença para vocês e para mim mesmo, porque eu queria começar o evento fazendo a leitura de um poema curtinho. Como contista é difícil fazer isso, mas é do Tarso de Melo e o título é Lavoura, e não tem nenhum clubismo nisso. Alguém que fala pouco, um dia me disse que a palavra mais precisa, ou a que você mais precisa dizer, só fica pronta depois de muito, muito, muito silêncio. A gente, nesses tempos em que, diante do risco grande, iminente, de nos vermos dentro do silêncio, se for isso que acontecer, podemos ter todas certezas, como escritores, tem gente aqui todo tipo, roteiristas, atores, né, como produtores culturais, que se a gente estiver em silêncio, que seja para a gente estar procurando a palavra mais precisa, não porque estamos calados. Então, vou apresentar aqui os nossos convidados, com uma boa colinha, evidentemente, começando pelo Estevão Azevedo. O Estevão é originalmente de Natal, mas se radicou aqui em São Paulo. Mestre em literatura. Oi? Achei que eu tinha errado, agora tinha começado bem o evento. Mas ele é mestre em literatura brasileira pela USP, a FEFELESH, e ele é editor também. Ele publicou O Som de Nada Acontecendo, Nunca o Nome do Menino, que foi um romance finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2009, e narrativas curtas, antologias e revistas na Alemanha e nos Estados Unidos. O último livro dele, O Tempo de Espalhar Pedras, originalmente pela COSAC. Relíquia, gente. Foi reeditado agora pela Record. E esse livro foi finalista do Prêmio Oceanos e eleito livro do ano pelo Prêmio São Paulo de Literatura 2015. Ele tem 3 livros, portanto, publicados. Até nisso parece que ele quer imitar o Raduan, né? Além de ficção, ele escreve palíndromos, o que não é uma afirmação à toa, como a gente vai ver na conversa. Professor Mamed Jarouche, obrigado pela presença. Ele é filho de imigrantes libaneses, pós-doutor pela Universidade do Cairo, professor titular do Departamento de Letras Orientais da FEFELESH. Ele traduziu Um Copo de Cólera para o árabe, que foi utilizado para uma performance de um artista libanês durante a 32ª Bienal de São Paulo. E em 2016, né, essa tradução também foi publicada pelo editorial Al-Kamel, de Beirute, Bagdá. Ele trouxe aqui outra relíquia, portanto, gente. E também o professor Mamed fez a primeira tradução integral e direta do árabe para o português das 1001 Noites, publicada pela Editora Globo, e o primeiro volume foi vencedor dos prêmios APCA, do Paulo Rony, da Fundação Biblioteca Nacional, e Jabuti, de melhor tradução. E o mediador, de fato, eu só estou aqui querendo fazer a apresentação, chamar a atenção, mas o mediador vai ser o Lucas Verzola, para esse eu não preciso de cola. Ele publicou São Paulo Depois de Horas, né, em 2014, pela editora Patuá, livro que foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura. Depois ele publicou Em Conflito com a Lei, o livro graciado com o PROAC, em 2016, final de 2016, quando nos conhecemos. E o último livro dele, a ser publicado esse ano ainda pela editora Reformatório, A Última Cabra, do qual tenho a honra de ter sido, junto com o Arthur Lungov, um dos editores do livro. Então, eu já passo direto a palavra aqui para o Lucas para começar os trabalhos aqui da mesa.
Boa noite a todos os presentes, pessoal que está em casa, boa noite, convidados. Obrigado por terem topado essa empreitada, que é muito importante para a gente estar falando, como o próprio André disse, em momentos de tanta aflição, em momento em que a gente está em vias de ver o fascismo das caras e tomar conta do país. É bom que a gente ainda consiga reunir, é bom que a gente consiga resistir. E como a gente vai tratar ao longo do evento, Um Copo de Cólera tem um conteúdo muito político também. É uma honra sempre estar aqui na Tapera, que nos recebe tão bem e que é um espaço de resistência. Vou aproveitar, antes de começar o evento mesmo, André, tem uma caixinha ali atrás, uma caixinha branca. Não, uma caixinha branca. Escrito doações. A Tapera ela não cobra nada de quem faz evento aqui, mas ela aceita contribuições voluntárias dos presentes para manter esse espaço aqui aberto, esse espaço aqui no centro de São Paulo, esse espaço onde a contemporaneidade está ocorrendo. Então, se vocês puderem contribuir, a Tapera agradece muito e é isso que mantém a Tapera em pé. Bom, outra questão de ordem, professor Mamed. Professor Mamed. Oi. Se esse exemplar estiver disponível para compra, eu quero. Qual? O Copo de Cólera em árabe. Não, eu trouxe para dar para vocês, né, para o pessoal da revista Lavoura. Então a gente já agradeço em nome da Lavoura o presente. Me deram uns 50, eu já dei. Esse é quer dizer, além do meu, é o último. Ótimo. Porque então, você começa a dar, né? Quando você vê, não tem mais. Então já está garantido também. Bem, vamos começar, de fato, a discutir essa novela brilhante que, em poucas páginas, condensa um dos episódios mais é difícil falar, mas na literatura do século XX, em poucas palavras, não há nada que se compara com Um Copo de Cólera. O que foi feito essa daqui é uma terceira edição pela Brasiliense, de 80 páginas. Em 80 páginas, não tem autor no século XX que conseguiu condensar algo como Radwan Nassar condensou aqui. E um dos aspectos mais gritantes disso é por conta do experimentalismo, é por conta da forma. Então, eu queria começar esse debate debruçado sobre questões estéticas da obra. Segundo, eu fiz uma continha, não sou especialista em números, mas pelos meus cálculos, dessas 74 páginas de texto, 51 páginas formam apenas um capítulo, e esse capítulo é formado por apenas um período. Então, do início da frase até o ponto final, 50 páginas de um esporro, que é o título do capítulo, esse título bivalente. Eu queria ouvir um pouco, especificamente do Estevão, mas claro que, esperando intervenções do professor Mamed, sobre a importância de você fazer uma restrição para construir uma obra literária em cima. Você coloca a sua regra, eu só vou fazer um período grande, só vou ter um ponto final e crio em cima disso. O que isso potencializa a criação? O Estevão, como o André disse, ele faz palíndromos, algo que é uma paixão dividida comigo também. E isso também é uma forma de você fazer uma restrição e potencializar. Então, eu queria ouvir um pouco sobre essa questão da restrição para criar em cima disso. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Bom, todo mundo sabe que quando há uma restrição, quando a gente não tem os recursos necessários para criar algo, a gente é muito mais criativo, né? Basta pensar na famosa gambiarra brasileira, né? A gente, diante da escassez, a gente pega resíduos de outras coisas e cria o que a gente necessita, né? Então, isso é muito criativo. E na literatura, em qualquer criação, não é diferente, né? Tem um movimento literário que muita gente, claro, conhece, que é chamado Oulipo, que é um movimento que nasceu na França, mas teve gente de muitos países, que é baseado totalmente nisso. Em português, é o Ateliê de Literatura Potencial. Você cria uma regra muito difícil de seguir, e aí, a partir dela, você cria algo. Por exemplo, tem um romance que em francês se chama La Disparition, o desaparecimento, que o autor, o Perrec, se propôs a escrever um romance inteiro sem a vogal E, que é a mais comum no francês. Se fosse no português, seria a vogal A.
E ele escreve um romance inteiro em que não há uma única letra E. E, claro, se fosse ele não faz um jogo pelo jogo, então ele cria uma trama em que os personagens estão buscando algo que sumiu e que eles não sabem o que é, que no fundo é a própria letra que sumiu do romance. Então, realmente, quanto mais restrições, mais fácil criar. E tem um exemplo banal da nossa infância, que é a redação Minhas Férias, né? Quando alguém te dá um tema de redação que é livre, escreva sobre qualquer coisa, a gente trava, a gente não consegue escrever, né? Agora, se alguém te disser, escreva sobre o que está acontecendo agora na Tapera, o que você está observando, a gente cria mais facilmente. Então, quanto mais apertada a moldura, mais fácil é para a gente criar. Falando especificamente do copo de cólera, bom, o Esporro, que é esse capítulo enorme, né, ele é, como o Lucas explicou, ele é todo construído num único período, né, sem ponto final. E o próprio título, de certo modo, já explica, né? É um jorro de palavras, né? Não sei se todo mundo conhece a história do livro. Basicamente é um chacareiro, né? Um cara que mora numa propriedade rural, que recebe a visita de um amante, e aí ele recebe a visita dela, vão ao quarto, ele relembra uma relação sexual, aí eles tomam um café da manhã, e aí começa esse capítulo que é 80% do romance, que é um longo conflito erótico discursivo entre os dois. Então, esse formato do jorro, do esporro, que é um formato absolutamente sexual, também tem a ver com a ejaculação, era fundamental para o Raduan, né? Para esse romance, para essa novela, né? Era a forma que o Raduan queria discutir pedia, né? E o interessante desse capítulo e do livro como um todo é que essa forma que ele escolheu do esporro, né, uma longa frase que se sustenta por páginas e páginas, pode dar a impressão de uma certa espontaneidade, né, de uma falta de controle, que o personagem efetivamente demonstra, né? Ele chega ao auge da fúria e começa a falar loucamente, mas isso pode passar a impressão de uma certa espontaneidade, de uma certa sinceridade, de um certo improviso. Mas quando a gente lê com atenção o romance, a gente vê que, na verdade, é tudo arquitetado. Que até o esporro é forjado, é puro teatro. E ele mobiliza ao longo de toda a novela, muitas vezes, o vocabulário do jogo. Ele fala muito de jogo, de xadrez. Ele fala do teatro, do cálculo. Né? Ele está sempre usando palavras que dá a entender que ele sabe exatamente o que ele está falando, que nenhuma frase ali é derivada da explosão. A própria explosão dele é arquitetada, né? Então, a gente vai falar isso muitas vezes aqui mais longamente, até é interessante ouvir uma média como é que ele traduziu isso. Mas, então, o conteúdo, nesse caso, essa explosão, essa agressão discursiva, que é como o próprio narrador define essa cena com a amante, essa agressão discursiva pedia essa forma sem pontos finais. E tem uma outra coisa, esse personagem principal, que é narrador, ele, durante toda a novela, ele se mostra absolutamente iconoclasta. Ele é um destruidor ferrenho de todas as possibilidades de verdade, de um lado e de outro. Ele demole qualquer edifício da verdade. Parece um projeto dele, não sobra nada. Então, parece também fundamental que na forma isso aparecesse, né, na forma do próprio texto. Então, um personagem, um narrador, que se propõe a demolir as formas convencionais, nada mais esperado do que ele também demolisse a própria forma convencional do discurso, né? Que, em geral, tem pausas, que tem pontos finais, que tem uma sintaxe, né? Então, na trama e na forma, de certo modo, ele está atacando essa ordem, né? Que é a ordem que ele tanto destrói, a ordem das formigas que comem a vegetação ao redor da casa. Então, também é uma forma de mostrar no corpo do texto essa iconoclastia, essa destruição acontecendo. Exatamente. Agora, claro, tem alguns truques de escritor, né? Por exemplo, quem lê com atenção vai perceber que tem vários pontos e vírgula ali, né? Aqueles pontos e vírgula são respiros, esse não tem como, né? Eles poderiam ser facilmente substituídos, né, Estevam, por um ponto final, né? Na tradução ao árabe eu não tive problema, porque o árabe tem essa forma escorrida, né? Então, o fato de não ter ponto final, não é o Raduan me perguntou, não tem ponto final? Eu falei, não vai acontecer nada, é comum. Não é incomum que em árabe se faça assim, né? Quanto ao esporro, ele me pediu, ele falou, olha, queria que tivesse a ideia de porrada e porra. Eu falei, cara, não tenho como arranjar isso em árabe.
Aí ficou a explosão, né? Ele meio concordou, meio, mas não tinha. Ele falou que o esporro é porque, né, tinha esses dois elementos para serem colocados. O discurso, da maneira como está, né, quer dizer, é isso que o Estevam falou, é um discurso iconoclasta, é um discurso, quer dizer, basicamente é um confronto, né, entre uma postura, vamos dizer, ideológica muito firme, militante, né, e alguém que recusa isso. E que afirma mais de uma vez que ele foi colocado no limbo, né? E acho que tem uma coisa a ver com a vida pessoal do Raduan, nesse caso, que ele teve problemas com partidão e acabou sendo expulso, ou teve entreveros, né? Enfim, é claro que a experiência vivida, de alguma maneira, ela tem que existir no que se escreve. É impossível você se subtrair à sua vida para produzir um texto ficcional. Mesmo no que se refere à leitura. A leitura também é parte da nossa vida, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci há alguns anos, não, há uns 30 anos, mais ou menos, uma jornalista. E um dia, por algum motivo, alguém estava falando, era de um jornal em Osasco, né? Ela, por algum motivo, estava se falando de Raduan, ela falou, eu sou a musa do copo de cólera. Não, então. Aí eu achei engraçado que era uma pessoa ali, né, enfim. Mas fiquei rindo à noite com amigos, né, a musa do Raduan. Quando eu conheci o Raduan, eu comentei com ele. Ele falou, fulana? Eu falei, Ele falou, mesmo. Né? Enfim, era ela. Mas aí o Raduan, conforme eu fui conhecendo, ele foi se abrir. Aí um dia eu insistia nessa história. Né? Ele falou, olha, dela ali só tem a chatice. Né? A formiga, aquele discurso, não é dela. Embora ela seja de esquerda, não é dela. Né? Então, ou seja, o que ele está querendo me dizer? Quer dizer, a experiência dele, de alguma maneira, a experiência pessoal, a experiência de vida, a experiência amorosa que ele teve, contribuiu, de alguma maneira, para construir a narrativa. Agora, é isso, né? Quer dizer, dela só tem a chatice. Né? Você conhecia a história? Sabia que tinha uma musa real, mas sim. Não, é que foi o que ele me falou. Né? Falou algumas coisas, mas é o que importa. E, enfim, agora voltando à questão da iconoclastia. Né? A personagem, você tem um narrador ali, ele domina o discurso, né? São dois personagens sem nome, e o tempo todo ele está quebrando tabus, e ele afirma um individualismo muito feroz, né? E renitente a qualquer espécie de postura moralizante. Mas, no fim, né, ele se revela, sim, né, quer dizer, a redenção está onde? É um texto, na minha opinião, né, eu já falei, é um texto conservador. No final das contas, é um texto conservador. Agora, ele mexeu muito, eu li na juventude esse texto, as pessoas lêem, ele tem uma força muito grande. Né? Eu li na universidade, antes até, depois voltei a ele quando pensei em traduzi-lo pela primeira vez no ano 2000, no Cairo. E aí a leitura acaba sendo diferente. Né? E retomei agora, né, em 2016, quando o Bienal me pediu para traduzir, e, curiosamente, o texto, para mim, teve essa cara conservadora, né? É um texto que, no fundo, tem um apelo. Mas não é só isso, quer dizer, eu acho que o que o texto diz não está somente no plano do discurso, da coisa direta que é afirmada pelos personagens. Eu acho que, para mitigar isso que você pode ler como conservadorismo, tem a maneira como as palavras se estruturam nele, a maneira como o discurso se estrutura nele, a maneira como o discurso se estrutura nele é uma maneira, digamos, inconformada. É como se, de alguma maneira, a mancha textual quisesse explodir o sentido que ela está produzindo. A impressão que ele me passa é essa, ou seja, não basta esse sentido, né? E a forma parece que ela quer dizer isso, ela quer dizer além daquele sentido que está sendo dito. Não sei se o Estevam concorda. Concordo com tudo, absolutamente, porque... Bom, nos textos do Raduan, em geral, quase todos, o personagem narrador é homem, né? É um homem cuja virilidade está ameaçada, né? Pela mulher, ou pela figura do feminino, não necessariamente a mulher. Por exemplo, as formigas são a figura do feminino. Inclusive, ele se refere às formigas no feminino, as insetas, não é à toa, né? As insetas, é uma coisa interessante. E ele fala as insetas, as malditas insetas. E é esse homem cuja virilidade está no ocaso e por isso é potencializada, né? E ele é sempre, em geral, ele é o narrador. E esse narrador, ele
ele é profundamente autoritário, porque ele nunca dá voz a outra personagem. Mesmo quando a mulher fala no Copo de Cólera, é pela voz do narrador, que é homem. Então, é um narrador que pretende demolir toda a verdade, mas, ao mesmo tempo, ele nunca cede o privilégio da narração para ninguém, né? Ele tem um apego à própria fala que é gigantesco, ele não para de falar, ele é verborrágico. Então, se formos ver, é um narrador muito autoritário. Então, nesse ponto, eu acho que é muito conservador mesmo, como o Mamed disse. E tem um outro aspecto que é muito conservador num Copo de Cólera, que é o seguinte: esse personagem ele tem uma nostalgia de um tempo em que as delimitações eram precisas. Ele até fala num Copo de Cólera no final, quando aparece a figura da mãe, né, ele briga loucamente com a mulher, aí ele chega ao ápice da violência, ele agride a mulher. A mulher confessa também que, no fundo, ela precisava dessa explosão dele para gozar. Então, no fundo, ela também estava provocando ele politicamente, porque ela dependia dessa fúria dele para o gozo erótico. E aí ele cai como um feto, e aí ele fala que ele relembra um tempo das delimitações precisas, do sim, sim, não, não, sem zonas de penumbra. E ele fala, era na infância que existia esse mundo das ideias bem acabadas. Então, é alguém que está demolindo todas as verdades, todas as possibilidades, as ideologias, mas, no fundo, ele anseia por um mundo de delimitações precisas, né? Um mundo em que a virilidade dele não está ameaçada. E onde existe esse mundo para ele? No passado, na infância, né? Então, é um projeto fracassado, porque ninguém vai voltar ao tempo, né? Então, ele anseia com essa infância, que é uma infância idade do ouro, uma infância, claro, idealizada, em que a separação entre homem e mulher não existe, né? Então, ele está no útero da mãe ainda. E isso é muito conservador também, né? Porque a única possibilidade de salvação, entre aspas, está no passado, né? Isso é um projeto conservador. O passado é que era bom, né? No futuro não tem nenhuma possibilidade. Mas concordo plenamente com o que o Mamed falou, né? O conteúdo é absolutamente conservador, mas a forma é absolutamente revolucionária. Porque o que esse narrador e outros narradores do Radwan faz é mostrar como as palavras, isso é muito importante para o tempo que a gente está vivendo hoje, especificamente Brasil agora. Ele fica o tempo todo mostrando como as palavras podem servir a qualquer dono. Então, eu posso dizer uma coisa e, no minuto seguinte, dizer a mesma coisa servindo à função oposta. Eu posso pegar algo do que você me acusou e usar contra você. Eu posso mostrar... por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ficar perto do texto para entender. Por exemplo, a mulher... Ele se queixa, a mulher diz para ele assim, como é que ela diz? Eu tive o bastante, eu tive o suficiente, mas não o bastante. Essa frase é muito sagaz, porque, ao mesmo tempo, na mesma frase, ela está negando e afirmando que ela teve a satisfação erótica. É uma frase, é um oxímoro. Eu tive o bastante, mas não o suficiente. Ela está dizendo, eu me satisfiz, mas eu não me satisfiz. Ou então, quando o narrador pensa no que a caseira, nas desculpas que a caseira pode dar para o fato do marido, que deveria cuidar da cerca viva, não estar lá no momento que as formigas comem a cerca viva. Ele diz assim, o narrador, então ela poderia me dizer de um jeito asceta tal coisa, ou então ela poderia dizer como um clássico tal coisa, ou então ela poderia dizer de um jeito Y tal coisa, ou então ela poderia ter respondido de um jeito Z tal coisa. Ou seja, ele está mostrando como há muitos modos de dizer. E, no fundo, ele diz, nenhum deles importaria, porque, no fundo, isso aí não era o que importava. Não era. Ou seja, ele está mostrando na forma do texto, se contradizendo, por exemplo, quando ele cria nem lembro se é nesse livro ou em outro, a expressão semente senil, ou seja, tem a infertilidade e a fertilidade no mesmo, acho que ou então... o ventre seco, né, que tem a fertilidade e a infertilidade. Ele está sempre criando essas expressões que são de potência impotente. O biscateiro graduado, que é nesse, né? Então, o cara é um biscateiro, mas, ao mesmo tempo, é graduado. É um oxímoro. Então, a forma é muito revolucionária, porque está mostrando como, no fundo, todos os embates políticos, morais, factuais, do passado e do presente, no fundo, eles se dão no campo da linguagem, com reflexos no corpo, né? Então... embora o conteúdo seja conservador, no fundo a literatura é potente por isso, porque a forma é absolutamente revolucionária. E o que fica, quando a gente lê literatura, é muito mais a forma do que o conteúdo, porque o conteúdo é importante, claro, mas a literatura é isso, é a arte que se serve de palavras que já têm um sentido no mundo real, né? Então, as palavras que ele usa para construir esse livro são as mesmas que a gente usa no nosso dia a dia.
Mas a forma com que ele as reúne é que é o próprio da literatura. O ser da literatura não é essa palavra, biscateiro. É a maneira com que ele concatena essas palavras todas juntas, é a forma. E essa questão de ser tudo é linguagem, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, essa aqui é a terceira edição, é a segunda, praticamente a segunda mesmo, só que ela com uma reimpressão, algumas alterações feitas pela Brasiliense, e no final tem uma provocação, que é o copo de cólera, e a resposta é, sobretudo, linguagem. Que é essa questão. E como a manipulação da linguagem é feita pelo narrador, pelo elemento masculino, ele vai oferecendo alguns contrapontos da mulher, que vão criando algumas dicotomias que, no final, se revelam falsas, que, na verdade, ele está manipulando, que ele está recebendo... Ele engana, ele até simula uma reconciliação para depois dar o último esporro, que ele acaba agredindo, etc. Como que essa manipulação... Qual é o grande papel dessa manipulação e quais são as falsas dicotomias que essa figura feminina em relação ao masculino eles estão fornecendo para ele? E essa questão, vocês já falaram muito que ele era muito individualista, que ele é autoritário. O papel dessa mulher, ele é totalmente revelado ou acaba ficando numa falsa dicotomia, numa falsa contraposição à figura dele? Olha, eu acho que tem uma questão assim do feminino masculino aí que é muito interessante. Você está diante de um personagem que você pode hoje, na linguagem muito comum, chamar de macho alfa, né? É aquele que se angustia com tudo que não está sob o controle dele, as formigas, né? A presença do seu Antônio, né? Enfim. Ao mesmo tempo, ele não se põe como objeto desejante, ele é objeto desejado. O que causa prazer nele é ser desejado, é ser querido, é ser visto. Ele quer o desejo da personagem feminina, né? O tempo todo, a maneira como ele se ajeita na cama, a maneira, por exemplo, como, tanto no pequeno capítulo chamado Na Cama, como no último capítulo, em que a narradora é a personagem feminina, né? Ele se exibe o tempo todo, né, como um objeto de desejo. E tem uma coisa aqui muito curiosa que me chamou a atenção quando eu estava traduzindo, né? No final do esporro, ele briga com ela, enfim, né? Não chegava sequer a nanica, era um inseto, era uma formiga, falando dela. Ou seja, ele a compara às formigas, depois da briga, né? E aí, então, ele passa mal e ele diz assim, foi então que me lembrei dela. Aqui, ó. Então, ele está falando, veja, ele está falando da amante com quem ele acabou de brigar, né? Sem plateia, sem palco, ele tem uma crise, enfim. As voltas com uma zoeira de sangues e voz, as voltas também com cascalhos mais remotos, e foi, de repente, que caí pensando nela. Ora, pensando nela, mas ele tinha acabado, né, de brigar com a namorada, ou noiva, enfim, né? E ela tinha saído, xingando. E eu, por exemplo, quando estava traduzindo, por algum motivo, eu pensei, ela é a namorada, mas não pode ser, né? Aí eu conversei com o orador, falei, mas por que? Aqui não há clareza. Ele falou, mas de propósito. Isso ele me disse. Eu falei, não há clareza aqui, quer dizer, essa passagem do pensamento dele, porque ele tá concentrado na briga com a namorada. De repente, ele tem uma crise, e é uma crise quase histérica. Ele cai de joelhos, tem a igreja, é muito simbólico isso, tem um monastério lá ao fundo, né? E ele tem essa crise histérica diante do símbolo, quer dizer, do lugar onde se pratica a religião. Ele cai de joelhos, cai babando, enfim, né? É o ácido se revirando no seu estômago, né? E quando termina o processo, termina não, ele ainda está no chão, ele pensa nela, né? Então veja uma passagem, namorada ou mulher, enfim, amante, crise, mãe, né? É uma passagem que é feita com muita sutileza. E, segundo o Raduan, isso foi de propósito. Eu confesso para vocês, não sei, Estevão, no seu caso, eu não identifiquei quando ele fala, e de repente, foi de repente que caí pensando nela, no abandono, recorrer. Eu falei, ué, será que ele se arrependeu e está pensando que agora a namorada está lá? Aí, será que ela é viúva? Né? Não, era a mãe dele. Mas em nenhum momento a palavra mãe aparece aqui, né?
Ela não surge. Então, me parece que há uma relação de complementaridade, de oposição ao mesmo tempo, entre amante e mãe, né? De um personagem que, do ponto de vista, vamos dizer assim, da sexualidade, ele me parece, me desculpem a minha limitação, né? Me parece problemático, porque ele se coloca, embora no jogo macho e fêmea ele pretenda a coisa tradicional controladora, ele se coloca como objeto de desejo, né? Ele quer ser desejado, ela o deseja. Tem a coisa do pé, que é muito simbólica, né? Ela quer os pés dele, ela, assim, ele sente prazer em que ela queira os pés, né? E ele a humilha depois utilizando os pés, que por si só já é uma humilhação. Ele, quer dizer, uma humilhação ao quadrado, porque ele a humilha dizendo, nunca mais você vai ter esse pé. Não é assim? É mais ou menos isso. Exatamente. Esse pé nunca mais. Enfim. O pé, na obra do Raduan, é interessante porque é a parte do corpo, mas o pé também pode ser a unidade de medida, né, como no sistema anglo-saxão. Então, é uma unidade de medida do quê na obra do Raduan? Do quantum de força moral que tem os personagens. Se vocês notarem no Copo de Cólera, toda vez que a mulher dá uma resposta que realmente o atinge, que ela dá aquela bela resposta, ele diz que acertou em cheio nas canelas. Eu senti as pernas amputadas. A mãe, quando ele volta a esse passado, né, lembra da mãe nesse momento que o Mamed descreveu brilhantemente aqui, ele fala que a mãe tinha as pernas cruzadas. Então, a perna é a unidade de medida. Quando ele está sem nada para responder, quando ele está num momento difícil da discussão, ele fala que ele tem que recorrer a uma muleta. E a muleta é uma frase feita, né? Ele domina os modos de dizer, então, a muleta. Então, o pé é nas pernas, né? E não é à toa, né? O pé é o que está ligado ao solo, né? O pé é o que está ligado ao baixo corporal, que é o que está ligado à parte que não é cerebral, que não é racional, né? É a parte animal, né? O Bataille fala que o dedão do pé é a parte mais animal, porque é a única que no gorila e no homem não tem a mesma função que tem no gorila. O resto do corpo tem o mesmo, mas o dedo do pé é que é a mudança. No gorila ele usa para apreensão e no homem não. Então é a parte mais humana que existe, é o dedão do pé, o Georges Bataille. Então o pé aparece sempre nesse momento mesmo. E aí essa passagem que o Mamed leu da mudança do personagem no meio da frase é tão proposital que ele faz outras vezes. Por exemplo, no Lavoura Arcaica tem uma cena também que é exatamente, ele usa o mesmo artifício. Ele está falando da Ana ou da mãe, não me lembro, e aí ele troca, na verdade, de uma para outra e você só percebe depois que ele mudou de personagem no meio da frase. E sim, a questão é com o feminino, né? E esse feminino, a mulher, a amante, o ameaça. Ele está com a virilidade em perigo, né? É uma mulher emancipada, como ele diz, né? Ele fala femiazia emancipada. E o que ele anseia? Ele anseia voltar para um tempo em que a sexualidade não fosse uma questão, né? Ele não tivesse em jogo. E esse tempo é o da infância, né? É o tempo quando a gente é criança, a sexualidade não está em questão. A gente não tem essas divisões. Mas esse retorno é impossível, só pode acontecer na memória. Ele não é um Benjamin Button que vai, né, rejuvenescer. Então, é um projeto fracassado, porque ele vai voltar na memória, mas logo depois... E tanto isso acontece que primeiro ele cai como um feto, né? O percurso assim, né? Ele está ameaçado, aí ele precisa, como o Mamed disse, ele precisa se ver no espelho que é a mulher como um ser desejado, ele precisa resgatar a virilidade, né? Então, ele vai resgatar essa virilidade de que modo? Por meio do conflito, né? Por meio da cólera. Ele precisa cultivar essa cólera no discurso. Então, ele provoca de todas as maneiras, ele aquece, né? O signo da temperatura é muito forte ao longo do livro, porque tem a ver com a alquimia, ele vai provocando essa metamorfose, vai provocando a mulher, né? Até que ele chega no momento em que tem a explosão e ele reconquista essa virilidade. Nesse momento que ele reconquista a virilidade, ele cai como um feto no chão, né? E no último capítulo, que é muito interessante, porque muda o narrador. Oi? No último capítulo, a mulher narra. Isso é muito interessante, né? Ele vinha narrando e a mulher narra o último capítulo, né? E descreve, inclusive, assim, né? Eu encontrei como um feto na cama, né? Então ele fez esse regresso ao útero a um tempo em que a virilidade não estava em perigo. Mas até isso é teatro, se vocês forem pensar. Por quê? A mulher, quando narra, ela narra exatamente com as palavras dele. O primeiro capítulo, que é ele narrando, e o último capítulo começam exatamente com a mesma frase.
O modo como a mulher descreve a cena é exatamente o modo como ele descreveu. Então, no fundo, o que está acontecendo ali é que o homem continua falando pela voz da mulher, né? E não à toa, e várias vezes ao longo do livro, ele compara a mulher a um boneco de ventríloco e ao travesti de carnaval, né? Que parece uma mulher, mas por baixo tem um homem, né? Então, aparentemente, a gente, na primeira leitura, pode pensar que a mulher tem voz aqui no final, mas, na verdade, quem está falando continua sendo esse homem, né? É o homem que fala pelo meio da voz da mulher, ele descreve exatamente da mesma forma. Enfim, é isso. Eu, apesar de hoje estar mais como mestre de cerimônias e observador, eu não tenho como não fazer esse comentário que me ocorreu agora, né, pela discussão. Mas essa tentativa de retorno, utópico, quimérico, para um tempo do sim, sim, não, não, em Lavoura aparece de um jeito muito claro também, Lavoura Arcaica, aparece muito claro essa confusão entre o ser feminino, Ana, a irmã de André, meu xará, e a própria mãe. Quando ele, dentro do que seria uma espécie de expurro que o André está tendo, ele diz, ele se referindo à mãe, diz: eu que fui amanhado na palha do seu útero. Ele também tentando essa tentativa de retorno do personagem a essa zona em que pré-linguagem, pré-limites. Isso aparece já muito forte em Lavoura, apesar de ter sido escrito depois, né, isso é característica da obra do Raduan. Todos os textos dele têm isso. Até, por exemplo, o conto inédito que saiu agora nas obras completas, que ninguém conhecia, que tem um narrador feminino, é o primeiro livro do texto deles, exceto esse capítulo final do Copo de Glória, que o narrador é feminino. Mas também, o narrador é feminino, mas introjetou todos os preconceitos do macho, que é o marido. Então, é o marido falando pela voz dela. E nesse conto, o que está em questão, de uma forma muito hermética, muito oculta, como costuma acontecer em Raduan, o que está em questão é um possível incesto de mãe e filho. Então, o que esse conto está mostrando também? Um regresso ao útero, só que nesse caso literal, né? O filho regressa ao útero da mãe, mas por meio do sexo, do incesto. Lavoura Arcaica tem isso, Menina Caminho tem isso, vários dos contos dele tem isso. Toda vez ele usa essa cena de que ele se lembra do útero, do ventre materno, né? Então, isso é recorrente, eu diria que é até uma obsessão da obra do Raduan, né? Essa questão metafórica do pé, tem uma hora que ele compara os pés dele aos lírios, que é a flor, que é outra imagem também recorrente na obra do Raduan, como remetendo ao sexo. A rosa branca do desespero no começo do Lavoura Arcaica, que é a ejaculação, e agora os pés, que são esses elementos de sexualidade totalmente presente em Copo de Cólera. E além da figura dos pés, a gente pode lembrar dos dentes de cavalo, da questão dos tomates, tudo que funcionam para a gente muito bem no português. Eles têm essa sensualidade inerente na nossa cultura ocidental. Para traduzir isso para o árabe, foi possível manter, continua sendo verossímil para alguém de cultura oriental, os pés como uma possível questão de sensualidade, sexualidade, etc. Sim, na cultura árabe, pé está associado com baixo, mas o jogo fica compreensível, né? O lírio, né? Teve algumas coisas, por exemplo, teve uma hora que ele fala assim que ambos nessa postura quase cristã, né? Aí o editor me sugeriu colocar na forma de cruz, né? Porque ninguém não ia entender o que é, né? Enfim, teve assim, os ditados, né? Por exemplo, vá caçar sapo, né? Eu mantive, vá caçar sapo, mas não é comum em árabe. Eu pus uma nota dizendo que corresponde ao árabe vá cimentar o mar, entendeu? Em árabe você manda a pessoa cimentar o mar, né? Mas quer dizer, apesar de não ser usado, fica claro, né, qual é o sentido, ou pelo menos dá para perceber qual é o sentido. Então, assim, tem coisas que não são familiares, outras são, né? Então, assim, o tempo todo você está brigando, né, afinal de contas, você está traduzindo para uma língua que, apesar de eu conhecer bem, tudo não é a minha, né? Não é a minha língua. O português é a minha língua literária, é a língua na qual você sente esteticamente as coisas. Uma coisa é saber falar bem uma língua, escrever bem nela, modéstia à parte é o meu caso com o árabe. Outra coisa é você, de fato, sentir esteticamente as coisas. E aí, em português, em árabe não tenho essa sensação da beleza como tem em português. Então, quer dizer, eu me vi o tempo todo obrigado quer dizer, o editor do livro, o dono da editora, é um poeta também, e ele é uma pessoa que tem
sensibilidade artística, literária, enfim, foi sugerindo coisas aqui a colar. Né? Eu tinha uma amiga escritora que também me ajudou, mas que também é aquela coisa, né? Por exemplo, tem um momento em que o Raduan, na cama, ele fala assim, ela virava, me oferecia generosamente outro pasto. Né? Eu traduzi literalmente, consultei uma amiga minha, escritora, egípcia. Ela falou, não. Ela trocou pasto por jardim. Né? E ficou absolutamente sem graça. Né? Não, porque é muito indelicado você chamar uma parte do corpo da mulher de pasto. Entendeu? Ela é feminista, né? Mas, sabe, não dá. Eu agradeci, mas dispensei a colaboração, porque não tinha. Então, você vê, né? E é uma escritora, é uma pessoa que publica livros, que lê, enfim, me sugere um absurdo. No fundo, eu achei um absurdo. Né? Uma falta de sensibilidade muito grande para com o texto. Né? Então, assim, você tem isso também, né? Quer dizer, há várias maneiras de ver o texto. Né? Nós estamos aqui, eu presumo que todo mundo está aqui gosta de literatura, gosta do Raduan, mas é possível que haja quem não gosta do texto. Né? Haja até mesmo apreciador. Eu tenho um amigo, por exemplo, que acha o texto ruim. E não é nenhum ignorante, é uma pessoa estudiosa, ele acha o texto grosseiro. Né? Não é do gosto dele. Não considera uma literatura tão boa assim para produzir essa quantidade de admiradores que o livro tem. Né? Eu penso que, talvez, se você pensar em uma apresentação clássica de literatura, é possível que você consiga fazer restrições. Mas, no contexto da contemporaneidade, eu acho que o Raduan trabalha no sentido de tentar esgotar, né, o discurso. Né? Eu acho que isso é revolucionário. Tentar produzir um texto em que, na situação de produção dele, seja impossível ir além. Por exemplo, não raro nós lemos um texto literário, o outro pensando, às vezes acontece comigo, poderia ter escrito aqui uma coisa, outra coisa. Acontece com escritores modernistas, por exemplo, que são muito ruins em geral, né? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, eu acho muito ruim, né? Eu acho fraco e ruins, né? Alcântara Machado, Menor del Picchia, eu acho escritores fracos. E quando eu leio, eu fico pensando, puxa, mas podia trocar aqui, podia trocar ali, né? Quando eu leio o Raduan, eu não consigo pensar nisso, não consigo. Né? Não há nada, parece que está tudo no lugar. Você não consegue pensar numa palavra que tem que sair dali. Né? Daí o desafio de traduzir, né? De transpor para uma língua em que ele tem que falar esteticamente também. E com uma língua que tem um peso, uma tradição cultural muito forte. Né? No árabe se produz literatura há 1000 anos, pelo menos, antes do português. Então, você tem um legado maior, né? Quer dizer, você tem um referencial maior. E aí você fica naquele desafio, quer dizer, como fazer esse texto, que na minha... Porque é uma questão de respeito. Como fazer esse texto, que na minha língua é um texto que muita gente boa, muita gente que gosta de literatura considera importante por N motivos, né? Como fazer com que esse texto tenha pelo menos metade do efeito que ele teve no português em árabe, né? Eu não consegui ter, por exemplo, eu pergunto para o Khalid às vezes, e aí, né, como é que ele falou, olha, vende pouco, tudo vende pouco, mas as pessoas gostam, né? Saiu uma resenha num site muito legal de cultura chamado Almodon, né? Foi a única resenha que teve. Nos outros, uma resenha assim longa, um cara fazendo uma discussão sobre a questão da violência simbólica do livro. O trabalho é um texto interessante. O Raduan até pediu para eu traduzir, mas é longo, né? Mas, nos outros lugares, foi noticiado, mas foi noticiado assim, deram a notícia que o livro foi traduzido ao português, ao árabe, mas não houve resenhas, não houve nada. Também porque o Raduan tinha acabado de receber um prêmio, naquele mesmo ano, foi em 2016, ele recebeu o prêmio, e no mundo árabe foi noticiado em todos os jornais o prêmio dele, como se tivesse sido recebido lá, né? Por algum escritor de lá. E escreveram muito sobre ele. Né, muito, assim, saiu nos principais jornais árabes a notícia, né, escritor libanês, inclusive, teve caso, escritor libanês ganha prêmio de língua, que não é verdade, ele não é libanês, né, ele é filho de, mas, enfim, lá tem essa confusão. Né, então, eu acho que talvez, escreveram resenhas também, falaram dos romances dele, né, o Copo de Cólera, alguém chegou a traduzir como Xícara de Cólera, porque se baseou no inglês dá para entender, né, dá para entender que xícara também, né? Mas em árabe é muito diferente, xícara de copo, né? Enfim, então talvez por isso não tenha tido muita resenha, né? E assim eu fico naquela angústia, né? Porque eu percebo que o Raduan, ele é preocupado, né? Eu lembro que ele assim,
como é que você traduziu? Como é aquele termo que eles se tratam? Não é malandro, como é que é? Pilantra. Como é que você traduziu pilantra? Né? Aí eu falei, Raduan, eu encontrei um termo libanês, né? Zara, que é um termo muito comum, que corresponde ao nosso pilantra, que pode ser usado para xingar e para ser carinhoso também. Falou, mas será que... Quer dizer, então ele é angustiado com essas coisas, né? Com essas pequenas coisas assim. E depois eu vi que ele realmente é preocupado, que algum escritor amigo dele escreveu uma crônica dizendo que uma vez foi visitado e ele estava em pânico, procurando como é que o tradutor espanhol tinha resolvido pilantra. Era isso que eu ia falar, que ele ficou encanado porque no espanhol ele não ficou satisfeito com o pilantra. Aí ele... O que usaram? Acho que foi cabron, uma coisa assim, uma coisa que não tinha nada a ver. Não tem, realmente. Bom, me parece que não. Eu tive que pôr algumas notas, né? Então, explicando, tem um momento que ele usa um texto do Fernando Pessoa, tem hora que ele faz alusão. Tem um momento que ele faz alusão a uma poesia do Jorge Lima, sim, mas outra que nem ele mesmo fala. Como é que chama aquele escritor pessimista, meu Deus do céu? Augusto dos Anjos. Escarra nessa boca que te beija. Viu? Ninguém assistiu o enterro da tua última quimera, somente a gratidão, esta pantera. Foi, né? No fim fala assim, e se alguém ainda causa pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Né? E ele usa, no fim ele fala assim, num escarro certeiro. Né? Enfim, há uma referência longínqua à poesia do Augusto dos Anjos, que eu pus em nó. Enfim, fui pondo notinhas aqui a colar, mas ele não gosta. Né? Eu falei, escuta, Raduan, você não vai escrever a introdução? Não. Quer que eu escreva agora? Não. Mas você não pode... Não. Pode pôr um índice? Não. Mas o editor pôs um índice. Eu não sei. Ele não queria... Ele tem ele tem a concepção de como o texto dele deve ser editado. Né? É uma edição livre, então ele não quer índice. Então, as edições do Copo de Cólera não tem índice, não porque seja uma distração de editor, ele não quer. Ele não acha, né? Não quer saber disso. E nota, ele falou, muito cuidado para não estragar o meu texto com muita nota. Né? Enfim, então ele é uma pessoa muito preocupada, muito preocupada com a qualidade daquilo que está sendo traduzido a partir do que ele fez. Né? A tradutora inglesa, por exemplo, ele tem os maiores elogios, né? A segunda, porque, segundo ele, a tradução foi muito bem feita e teve uma boa repercussão no mundo anglófono. Eu não sei se, enfim, eu não acompanhei, é verdade isso? Sim, teve boas resenhas, saiu em coleções de muito prestígio. Né? Pois é, então. Ele ficou me dizendo, porque a tradutora inglesa é tão boa, né? E ficava toda hora dizendo isso para mim. A coisa começa a incomodar. Eu falei, escuta, né? Sabe, o que você está querendo que eu faça? Né? Não, porque a tradutora inglesa, né? Eu falei, você fala a verdade, você é apaixonado por ela, né? Não, é porque ela fez um bom trabalho. Mas, enfim, ele pegou no meu pé, porque ficou para ele um modelo, né? De uma tradução muito bem feita. Né? E ele, mais de uma vez, ele me ligava e falava, como é que tá? Você percebe, ele concordou imediatamente com a tradução, mas ele assim, tinha aquela angústia. Né? Ele lê árabe? Não sabe nenhuma palavra. Nenhuma palavra. É problema pior ainda. Se bem que ele não sabe inglês também, né? E politicamente, teve algum cuidado que teve que ser tomado com a tradução? Algum cuidado para não soar ofensivo? Alguma heresia, alguma coisa do tipo? Nada? Não, isso não. Porque essa questão no mundo árabe é assim, tem censura lá? Tem. Quando é que tem censura? Quando alguém cisma. E aí, os livreiros... Quem fica muito feliz quando tem censura? Os livreiros. Entendeu? Eu lembro, no ano 2000, eu estava no Cairo e censuraram um romance chamado Banquete de Algas. Era um romance que estava sendo publicado desde a década de 80, um romance de um autor de esquerda sobre a Revolução na Argélia. Né? O romance foi publicado na Argélia, foi publicado na Síria. Aí fizeram uma edição no Egito, no ano 2000. E ali tinha uma frase assim. No tempo em plena era das viagens espaciais e da bomba atômica, vírgula, querem nos fazer acreditar no Alcorão. Ponto final. Merda. Exclamação. Criaram um caso com aquilo, porque ele aproximou a palavra Alcorão da palavra... Né? Sendo que é uma coisa muito pior. Você percebe, então é uma coisa de ocasião. Né? Eu lembro que estava comentando com um amigo, ele falou assim, a mãe dele deve estar rezando aos céus de alegria, né? Porque agora o livro dele começou a vender muito.
Foi o que aconteceu, né? Você ia nos livreiros lá, eles tinham, eu tenho aqui o banquete de algas, tem capa dura, capa... Você percebe? Até como fizeram edição pirata, né? Então, a censura no mundo árabe existe, mas é uma coisa tão hipócrita quanto é hipócrita o mundo árabe, entendeu? Ela não funciona. Então, você tem, por exemplo, você tem obras do que chamam de legado, a tradição clássica árabe, está cheio de obra erótica, pornográfica, né? Ela tem que circular, circula. Ela tem que circular, circula, né? E às vezes alguém cria um problema. Tem um poeta chamado Bonawaz, que é um poeta do século IX, que tem a efebia, enfim, né? Aquilo que a gente chamaria de homossexualismo, a pederastia, poesias eróticas, né? Aí volta e meia querem proibir que seja publicado, mas, poxa, ele é do século IX, né? Falar, então vamos censurar o Alcorão, porque no Alcorão tem uma outra coisa ali, né? Metaforicamente, como é que faz, né? E no caso da Bíblia também. Enfim, então não teve nenhum problema nesse sentido, né? Eu tenho uma passagem que eu queria contar, né? Quando eu terminei a tradução, porque a Bienal me pediu a tradução, era em caráter urgente, na verdade era só o esporro, eu impus para ele, só faço se for o livro todo, enfim, o Radon concordou. Eu acordei no meio da noite, pensando na última frase do livro, pensando, meu Deus, a palavra útero. Eu não usei a palavra útero. E me deu desespero. E eu levantei correndo, escrevi uma mensagem desesperada. Eu falei, escuta, a frase final é... Me preparei para receber de volta em meu útero aquele enorme feto. E fui dormir. Acordei e fui ver o livro. Não tem a palavra útero. É uma coisa impressionante. Aquilo mexeu comigo de uma maneira, porque esse último capítulo, o capítulo narrado pela mãe, por algum motivo, ele me mexeu muito comigo. E ele não tem, eu fui ler, e para mim, que tinha certeza que tem a palavra, aqui, ó, eu tinha certeza que tem a palavra útero, não tem. Ele termina assim, olha. Aqui, ó. Fui tomada de repente por uma virulenta vertigem de ternura, tão súbita e insuspeitada, que eu mal continha o ímpeto de me abrir inteira e prematura para receber de volta aquele enorme feto. Não tem a palavra útero aqui. E eu acordei, assim, faltou porque em árabe a palavra útero, isso é uma palavra muito forte, raham. Ele tem a ver com misericórdia também. É da mesma raiz, né? É uma palavra. Eu estava por algum motivo, falei, mas faltou essa palavra maravilhosa, né? Por que eu não pus? E eu fui e escrevi a mensagem para o editor pedindo para ele corrigir. E depois tive que, de novo, ele falou, é bom você procurar um psicólogo, né? Porque... né? Que história é? Enfim, queria repartir com vocês isso, porque é algo que assim, me causa sensação até hoje, foi uma coisa muito inusitada, de acordar achando que tinha errado e no final não tinha errado coisa nenhuma. É porque a passagem, ela dá... Quer dizer, a palavra útero não está aqui, mas está, né? Ela está implícita. Vamos falar um pouco sobre... A gente tinha ouvido um pouco sobre essa tradição árabe. Vamos falar da tradição bíblica na obra do Radwan, especificamente em relação à nomeação, que é algo que é muito importante. O primeiro capítulo de Lavoura Arcaica termina com uma nomeação, com a famigerada frase "abotou-e a camisa, André". Abotou-e. E algo que é muito marcante num Copo de Cólera, que a gente já falou en passant, que são os protagonistas não são nomeados, enquanto os empregados da chácara são. É o seu Antônio, a dona Mariana, mas nem o homem nem a mulher são nomeados. Sabendo dessa importância da nomeação na obra do Radwan, a ausência de nomeação em um Copo de Cólera cumpre qual papel? Bom, eu só posso fazer hipóteses, eu não tenho certeza, mas talvez nessa novela especificamente o fato de ele ser chacareiro e ela jornalista sejam mais importantes do que qualquer coisa que um nome próprio pudesse dizer, né? Porque ela é a jornalista, é a que tem os discursos prontos, ele acusa o tempo todo, né, de estar repercutindo as palavras corretas, né, servindo aos conceitos, às boas intenções. E ele é o que se isola, né? Então, ele, como o Mamed disse, da chácara, só se vê um seminário. O seminário é o lugar da separação dos homens, tanto do mundo quanto das mulheres. Então, esse isolamento... E
E o que desencadeia a fúria, a cólera, o esporro é o rompimento da cerca viva, ou seja, o que separa esse espaço do que está ao redor. Então, acho que nessa novela, talvez essa função chacareiro, essa designação chacareiro, jornalista, fosse mais importante do que o nome próprio. Como em Lavoura você tem razão, os nomes têm muitas interpretações para eles, né, dos nomes. Então, Ana é eu, não sei, tem muitas questões, mas acho que nessa novela a função era mais importante do que o nome. Eu não sei, e o Lavo também é bom pensar que o Copo de Cólera, embora tenha saído depois, ele é um romance anterior, né, ao Lavoura, né? Então é possível, eu não sei, o Raduan ainda estava... Eu acredito que o Raduan, assim, ele foi uma coisa muito rápida, e ele abandonou, né? Porque ele não realmente, nunca mais tentou, eu acho assim que ele esgotou a sua possibilidade, né, comunicativa, literária, enfim, porque o primeiro romance, no segundo romance os personagens são nomeados, né? E no primeiro, os dois principais não tem nome. Não consigo encontrar uma explicação para isso. Por exemplo, pode-se pensar, ele pretendeu produzir uma espécie de... Quando você não nomeia, você está no plano, talvez, do estereótipo ou da generalidade. Mas, o tempo todo, ele quer fazer os personagens fugirem do estereótipo e da generalidade, mesmo quando o discurso quer colocá-los lá, né, como a engajada, o anarquista indiferente, né, o individualista, enfim... Né, mesmo, quer dizer, a força das palavras ali, ela empurra, né, a produção de um possível sentido de estereotipia para fora, porque não deixa o tempo todo, porque o texto, de fato, apesar de parecer estar numa escala de previsibilidade, ele não está nunca. Né? É isso, quer dizer, o texto, nessas poucas páginas dele, ele consegue nos surpreender o tempo todo, com um andamento muito forte, apesar de personagens que são marcados, né? Quer dizer, a militante, o individualista, né? Quer dizer, você teria, em princípio, o que esperar deles, mas não tem. É como se fosse um jogo, uma luta de boxe, em que você não tem favorito, né? Então, cada um, a um momento, pode cair. Agora, é lógico, o dono do discurso, aquele que fala, né? E aí a gente vai cair nas discussões sobre Dom Casmurro, enfim, a questão do narrador. O narrador domina, né? E ele produz o sentido, quer dizer... aquilo que é narrado, mesmo pela voz que não é dele, é efeito da produção dele. Né? Isso tem que ser pensado também. Agora, ele aspeia. Né? Enfim. Aí a gente vai cair em questões muito... Né? O lugar de fala, eu acho um lugar comum falar, o lugar de fala, ou a produção do... Sim, mas você está diante... Todo o texto é uma dramatização de eventos. Nessa dramatização, é óbvio que a arbitrariedade é de quem a produz. Discutir isso Agora, o fato de colocar as falas entre aspas evidencia uma tentativa de produzir o sentido de que a fala é aquela, a fala de cada um é um embate verdadeiro entre duas figuras, no interior, claro, de um discurso ficcional, obviamente. Né? E não nomeá-los, talvez, pensando agora, é lógico, pensar a posteriori, ser profeta do que já aconteceu é fácil, mas ficaria estranho que eles tivessem nome. Né? Lendo o texto agora, pensando, o Raduan, olha, esqueci de pôr nome, na verdade era João e Maria. Né? Eu tinha esquecido, não me toquei. Aparentemente, é um texto em que a não nomeação dos personagens principais cai como uma luva. Agora, repito, é claro que isso é feito numa leitura e é uma fala a posteriori. Né? Se o texto tivesse sido publicado com nomes de personagens, talvez não tivesse essa opinião. Mas hoje cai muito bem. Né? Eu não sinto falta nenhuma dos nomes. Né? Agora, me resta pensar no motivo deles não serem nominados. Eu acho que é isso, pela dificuldade. Porque o texto é tão condensado que a escolha do nome ali ia implicar, talvez, numa perda de força do discurso. Me parece que é isso. É bem legal isso que o Mohamed falou. O Raduan, ele tem esse movimento mesmo. Por exemplo, ao longo do tempo, ele excluiu a epígrafe, a dedicatória, por exemplo, do Lavoura Arcaica, que era o pai dele inicialmente. Então, ele tem esse movimento sempre de reduzir. E ele diz, porque a epígrafe ao pai gerava a interpretação de que aquilo estava baseado na biografia dele, então ele preferiu excluir a dedicatória ao pai, na verdade. E nas edições subsequentes, ele foi eliminando a nota do autor, ele vai sempre eliminando. E é como o Mohamed disse, para
como tem essa troca, por exemplo, às vezes da mãe e da amante na mesma frase, o nome atrapalharia, né? Então, e tem isso, como ele usa o discurso da amante a seu favor o tempo todo, ele está usando as falas dela contra ela, então essa indeterminação também é produtiva. Por exemplo, ele fala logo no começo que quem tem um pesadelo obsessivo por pés é ela. Ele fala, ela tem um pesadelo obsessivo por pés. Aí você lê o discurso dele, ele não para de se referir ao pé. Tem um trecho aqui que eu vou ler para vocês. Ó, pensem nesse trecho aqui, quantas vezes ele vai fazer alusões a algo relacionado ao pé, num trecho curto, que não está falando do pé. Ele fala assim, ó, lembrando que ninguém pisando estava impedido de protestar contra quem pisava, mas era preciso começar por enxergar a própria pata, o corpo antes da roupa. Aí eu pulo, ele teria motivos de sobra para pegar no seu pezinho. Aí passa um pouquinho e ele fala, enchiam o saco essas disputas entre filhos arrependidos da pequena burguesia, competindo ingenuamente em generosidade com a maciez de suas botas. Aí passam na mesma frase, tudo assim, num trechinho curto. Esta classe quase sempre renegada, hesitando talvez por isso entre lançar-se às alturas do gavião ou palmilhar o chão com a simplicidade das sandálias. Aí passa uma frase, seriam outros motivos que me punham em pé de guerra. Ele está o tempo todo falando do pé de formas obscuras, escondidas, então ele atribui à mulher algo que é da verdade dele, né, do discurso dele, a obsessão por pés. Ele fala do pé dele enterrado no chão, ele fala, chupe aqui meu dedão aqui para você, tal, enfim. E acho que a ausência de nome favorece esse efeito, né, de você poder trocar o tempo todo. Porque o nome humaniza, né? Eu estava reparando, que o livro, além dos dois, né, dos empregados, o cachorro também tem nome. O bingo. E, geralmente os nomes humanizam, né, e personagens sem nome são descartáveis. Eu acho que aqui tem o contrário. Porque na tradição judaico-cristã tem a coisa de que quando você nomeia, você, na verdade, bota no chão e se aposta das coisas, né? E ele é dono desses personagens como ele é dono do cachorro. Então, num certo sentido, ele e ela não têm nome porque eles são disformes e não são nunca controláveis, mas os empregados e o cachorro estão no nível dos objetos, assim, um pouco. Acho que faz sentido também, uma boa análise também. Acho que faz sentido. A gente está bem de tempo ainda? Como é que está? Acho que está. Então tá. Falar um pouco, então, dessa questão da manipulação do discurso e em que medida isso se assemelha ao trágico, a questão do... Isso foi uma construção, quando a gente estava bolando o evento, que o André trouxe para a gente. O André é um estudioso de Shakespeare, e ele achou essa proximidade entre os elementos da tragédia clássica moderna fundada a partir de Shakespeare com o discurso especificamente do esporro. E aproveitar o Estevão, que está aqui, que no último livro dele, No Tempo de Espalhar Pedras, um excelente livro com uma nova edição pela Record, ele reconta uma das histórias entrelaçadas, é uma nova versão da história do El Cid com o Rodrigo Ishimena, que tem esse elemento teatral. Então, aproveitando essa percepção dele, aproveitando o professor Mamed, eu gostaria de ouvir quais são os elementos em Um Copo de Cólera que permitem essa associação com o farsesco, com o trágico. A gente já falou um pouco esparsadamente nos outros temas, mas vamos condensar um pouco e ver se a gente consegue tirar algo daí. Bom, o teatro, como eu disse, é importante, ele usa toda hora o vocabulário do teatro, ele diz o tempo todo, embora o esporro pareça uma explosão autêntica, genuína, ele diz todo o tempo que é teatro, que ele fingia o tempo todo. Então, o vocabulário do teatro toda hora é requisitado por esse narrador. A linguagem do Raduan, ao meu ver, tem um pouco de uma tradição barroca, maneirista, né? Então, por exemplo, essa metáfora engenhosa que une duas imagens aparentemente distantes e que o leitor tem dificuldade de perceber a ligação entre elas, mas existe. Então, e no maneirismo do barroco, o teatro era muito importante, a ideia do mundo como teatro. Então, também isso se justifica, né? E
se formos ver, o Copo de Cólera tem um pouco uma estrutura teatral. Por muito pouco ele não respeita, por exemplo, a regra das 3 unidades, de tempo, de espaço, né, que é do teatro antigo. Quase tudo acontece na mesma cena, tirando o último capítulo, né? Unidade de espaço, de lugar, não, de tempo, de ação, ação, espaço e tempo. Então, nisso também tem um forte componente teatral. E mais, muitas vezes, os diálogos, e muitas vezes, em alguns pontos, os diálogos entre ele e a amante são dados de forma direta, aspas seguidas de aspas, sem nenhum verbo entre elas, sem vírgula e sem verbo, o que também emula uma estrutura teatral, né? São as falas se seguindo umas às outras. Então, tem muitos elementos de teatro por conta da filiação, digamos, maneirista, barroca, né, da linguagem do Raduan, por conta do fingimento, da trapaça, né? O barroco, o maneirismo e a alquimia, que é outra coisa que ele quer, esse narrador quer fazer uma metamorfose no corpo, ele quer recuperar a virilidade, né? Então é um processo alquímico, assim, uma metamorfose. E para a alquimia, a reversibilidade é uma coisa importante. Um elemento pode se tornar o oposto. E perdi o fio da meada. Bom, o fato é que o teatro é algo imprescindível para isso, para o texto, por conta do fingimento e da trapaça. E a reversibilidade é o mecanismo que faz com que a metamorfose seja possível, transformar algo em outra coisa, né? Transformar o broxa em canalha de novo, né? Transformar o macho em perigo, em alguém que recupera a potência sexual ao ponto de agredi-la depois, de despertar o desejo nela. Mas eu não sei se ele recupera, ele finge, né? Quer dizer, na verdade, o comportamento dele é para evidenciar para ela o total domínio que ele tem sobre ela do ponto de vista erótico, do corpo. Né? Porque a gente não sabe se ele realmente recuperou alguma coisa. Ele recuperou a capacidade dele de estar por cima dela, né? De dominá-la, né? De submetê-la aos seus caprichos depois de um show de humilhação, depois de uma discussão, depois dela ter posto, inclusive, a virilidade dele em jogo, chamando-o de bicha, né? É bicha que ela usa? Bicha e brocha. Bicha, brocha. Pois é. Né? Eu acho que o elemento farsesco o tempo todo, né? O texto dá evidências disso, né? De que é um teatro, mas é aquela coisa, aquele lugar comum do Fernando Pessoa, né? Quer dizer, não é por evidenciar a consciência digamos, da atuação e do teatro que não haja ali elementos verdadeiros, né? Então, o tempo todo, por exemplo, Dona Mariana, onde é que está o seu Antônio? Aí ela fala, então ela não responde. Ele pensa todas as respostas possíveis que ela pode dar. Foi ali no botequim comprar uma cachaça, não é assim? Então ela poderia me responder um pouquinho mais irônica. Tomou veneno e está agora estrebuchando no meio das formigas. Né? Ou seja, não importa, né? Não importa o que ela diga, porque dizendo o que disser, na verdade, ela está numa posição de dominada. Qualquer fala que ela faça, né, não vai subtraí-la à condição de dominada. Quer dizer, a questão não está apenas no campo das palavras. Eu acho que tem também essa... Quer dizer, a palavra é tudo, o discurso é tudo, obviamente, porque a literatura, a substância da literatura é essa e não outra, né? Mas, ao mesmo tempo, não é nada. Ou seja, ela não altera a condição social. Ela podia responder assim, mais irônica, assim, mais clássica, assim, mais vulgar, assim, mais não sei o quê. Ela continuaria sendo a minha criada, né? A minha... Então, tem essa reflexão, que é uma reflexão que eu acho que é eminentemente dialética. O tempo todo o texto propõe, né? Discutir isso, do teatro, do fingimento, verdade e não verdade, né? E o elemento trágico está na própria maneira, né? O personagem que não sabe o seu destino. Ele não sabe nada sobre si mesmo, essa é a questão. Né? Ele não sabe nem sequer se ele é aquilo que ele diz que é. Né? No interior de um discurso que o produz o tempo todo como um ser eminentemente contraditório. Né? Quer dizer, ele não é igual a si mesmo o tempo todo, ele varia, ele o tempo todo ele quer ter a primazia do discurso. Né? O tempo todo, o que se evidencia ali é que a personagem, nas suas falas, ela reflete. Ela reflete sobre o tamanho da porrada que levou numa fala mais contundente da oponente. E reflete o tempo todo no efeito que as suas palavras, ou seja, que as suas porradas vão ter. Porque o tempo todo também. A discussão dele com ela no esporro é um box. É um box em que você está pensando o tempo todo no efeito da pancada. Né? Bom, tomar uma pancada assim, vou dar uma pancada assado.
A história, puxa, ela foi esperta, se esquivou e me deu uma aqui no fígado. É mais ou menos isso. Imaginem dois boxeadores, né, o tempo todo pensando, pô, ele me acertou agora aqui, como é que eu faço, né? E é assim que ele age, né? O tempo todo ele produz o efeito, né, do que ele diz sobre a outra personagem e sobre o que é dito, sobre o efeito daquilo que é dito para ele pela outra personagem. Enfim, isso dá um tom farsesco, ao mesmo tempo dá um tom trágico, porque é isso, quer dizer, a indeterminação, a tragédia é isso, a indeterminação é não saber, é caminhar para a ruína. E é o que ele faz, ele caminha para a ruína. Agora, me parece que o último capítulo, que é o capítulo que justamente não está na voz do narrador, tá, não, é uma espécie de anticlímax. E o Estevão falou que ele não está no interior daquela unidade de tempo, né? Mas eu não sei em que tempo está aquilo. Né? Quer dizer, a gente para pensar, quando é que ela foi lá? Né? Exatamente. O título do capítulo, né? É o mesmo título e começa da mesma maneira. Né? E dá a impressão que, na verdade, é a reflexão dela sobre o mesmo processo ocorrido no primeiro capítulo. Né? Quer dizer, ele descreve daquela maneira, ela descreve daquela outra. Pode ser, né? Então, do ponto de vista do narrador masculino, acontece tudo aquilo tudo é importante. Do ponto de vista da narradora feminina, só o que importa são aquelas pequenas coisas, que é uma possibilidade também, porque, de fato, né, eu não tinha pensado nisso, Estevão, mas o tempo ali, você não sabe quando foi isso, 2 dias depois, foi alguns dias antes, um mês depois. Quando que ele entrou em contato com ela? Né? Como é que fez? Por que ela voltou? Como é que alguém voltaria numa situação daquelas? Né? Ah, mas não sei, quer dizer, ela está dentro da ficção, não da realidade. Porque tem que ter um mínimo de coerência, né? A personagem que sofre aquele tipo porque o que ela sofre é um processo de degradação, né? Em que ele a lança ao chão, quer dizer, é um negócio muito, muito forte. Por que ela voltaria? Né? Alguém dirá, as pessoas voltam depois das maiores humilhações. Sim, mas na vida real, não na ficção, né? Ela diz, né, Mamed, no final ela diz, larga em cima de mim todos os seus demônios, que é só com eles que eu gozo, né? Então ela admite que ela precisa disso. Sim, é fora do tempo. Eu lembrei, o que eu ia falar era da tragédia, que é o que o Mamed já falou, que o destino dele é inelutável. Ele quer buscar uma idade utópica, uma infância utópica, mas é impossível. A regressão não é possível. Então ele cai. Então isso é um elemento muito trágico, né? E quando eu digo que ele recupera a potência, é porque a potência para ele é a dominação mesmo, né? É a vontade de potência do Nietzsche, né? Que ele até cita, né? É a vontade de potência. São duas forças concorrentes que não são necessariamente sexuais, mas são duas forças tentando dominar mais que a outra, e no fim ele recupera isso no momento final. Então o sexo para ele é dominação, com certeza, do feminino, né? Exatamente. Então nesse aspecto o ritual. Ele sempre fala o ritual. Ele desde o começo ele está preparando um ritual. Ele fala: eu fui para o banho e ela pegou aqui nas minhas partes. Mas ela desviou do sentido da coisa, porque para mim aquilo era um ritual. Ele fala claramente desde o começo que ele está preparando um ritual. E esse ritual para tentar voltar a esse espaço esse tempo de desambiguação. E é o ritual do bebê sendo tratado. Exatamente. E a minha hipótese de que o capítulo final é narrado pela mulher, mas no fundo é o ventríloco, é o homem, além das palavras totalmente iguais, que são dois narradores diferentes usando exatamente as mesmas palavras, né? Porque também no momento final, quando ele consegue submeter a mulher aos desejos dele, de um certo modo, tem uma cena que eu não vou achar aqui, em que ele ensaia essa fala da mulher pela voz dele. Ele é um longo trecho em que ela está totalmente dominada e ele faz perguntas para ver se ela responde exatamente o que ele quer. Ele fala: então, quem é o macho do seu barro? Ela fala: sim, é você. O que é a razão, não sei o que lá? Ela repete. É quase como se ele tivesse... Agora você vai falar exatamente o que eu quero. Ela fala, e ele repete. Quem é o canal? Exatamente. E ela vai só repetindo. É quase como se nesse momento ele estivesse dizendo: bom, agora você está usando as minhas palavras, agora vamos lá. Então o Hadot é muito esperto, eles têm muitos sinais, o texto inteiro tem, às vezes, uma palavra que está no começo que parece ser banal, você vai ver, ela se liga lá o que está no final, ele usa de novo a mesma palavra, às vezes com sentido diferente. Por exemplo, no Lavoura Arcaica, as duas cenas da dança, que na primeira leitura a gente crê que é pura repetição, a mesma cena, que depois se desdobra de um modo diferente, quando a gente vai olhar, ele mudou sutilmente o tempo verbal. E aí isso já dá um significado totalmente novo, mas assim, é uma inflexão, é muito difícil de perceber numa massa tão grande de texto que mudou uma palavra. Ou então no final também, que o André repete um discurso do pai, ele repete ipsis literis um discurso do pai, mas agora eu não lembro qual é a palavra, mas ele
nas duas últimas palavras, ele tira uma palavra. Ele tira uma palavra da fórmula. E isso já dá um significado totalmente diferente. Não me lembro agora qual era a palavra, a gente vai sempre ao poço, né? Não me lembro agora, o André que é especialista. Estamos indo sempre para cá. O gado sempre vai ao poço. Quando ele repete essa fórmula, igualzinho, ele tira uma palavra. E essa única palavra que ele tira modifica totalmente o sentido. Então o Raduan é muito inteligente nisso. E é por isso que a prosa é tão incrível dele. E deve ser muito difícil traduzir também, porque as palavras têm múltiplos sentidos, né? É muito. E a forma também, né? Ele usa a forma métrica, às vezes, né? Por exemplo, tem um trecho aqui que é muito importante, porque é um trecho em que ele cita o Nietzsche, né? Ele fala assim: tipos como você babam por uma bota, tipos como você babam por uma pata. Então aqui já tem a questão do pé, bota e pata, tem uma paranomásia, né? As palavras são diferentes, são parecidas. A métrica é idêntica dessas duas construções, tipos como você babam por uma bota, tipos como você babam por uma pata. E aí ele diz em seguida: eu disse dispondo com perfeito equilíbrio. Então a gente lê e a gente está pensando, é o equilíbrio emocional. É também, mas também é o equilíbrio na construção da frase. Exatamente. É um equilíbrio perfeito essa frase. Dispondo com perfeito equilíbrio a ambivalência da minha suspeição, a vontade de poder misturada à volúpia da submissão. E vontade de poder e volúpia da submissão, sintaticamente, também é muito equilibrado, né? Quase é um paralelismo perfeito. Exatamente, é um paralelismo perfeito. Então, imagina uma média tendo que traduzir isso, porque levar tudo isso em conta é um trabalho que provavelmente eu lembro da ordem. A ordem, palavra por sinal sagaz, que expressa a um só tempo o presumível, a insuportável voz de comando e o presumível lugar das coisas. Né? E em árabe não tem. Ordem é uma coisa, e ordem no sentido de dar ordem é uma coisa, e ordem no sentido de arrumar as coisas é outra, né? Eu me virei lá, né? E aí em árabe tem amr, que é a questão, que também é ordem, a questão e a ordem. E aí montei lá a frase com aquilo, tal. O editor achou legal, enfim, eu me baseei muito no editor, né? Falei, escuta, afinal, o cara é um poeta. Falei, pelo amor de Deus, isso em português tem um efeito estupendo, né? Eu usei, por exemplo, no meu doutorado, né? A ordem, palavra, né? Eu acho muito bonito, muito interessante. E aí ele falou, não, em árabe tá bom. Enfim, né? Mas é claro, você fica sempre, né? Por exemplo, não vou confundir a cabeça do alfinete com a eminente contundência do meu porrete, né? Enfim, ele usa até isso é um recurso da literatura árabe antiga, que é o sajá, que é a prosa rimada, né? Ele faz isso o tempo todo. Se você for fazer a escansão, tem uma coisa, quer dizer, tem uma coisa calculada ali, né? Realmente é um texto que tem aquela... Ele obedece um pouco à fórmula do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira dizia que uma poesia, para ser boa, ela tem que sugerir o seguinte: você lê e pensa, foi escrita de um átimo, mas, na verdade, o cara demorou 10 anos. Né? Quer dizer, essa sensação de... Quer dizer, o que vale é a sensação da naturalidade, né? Ou seja, a capacidade que o artifício tem de ocultar a falta de naturalidade, né? O artifício é ruim quando ele se evidencia como artifício, isso desde os antigos, ali está no século XVII. Né? E no texto do Raduan também, às vezes, né, quer dizer, uma leitura desavisada, é claro que quem entende ele percebe que a construção muito, né, a tessitura muito, muito boa, mas ele pode passar a impressão de uma espontaneidade. Quer dizer, ele sugere o esporro, por exemplo. Esporro é algo impensado, né? Quer dizer, o que é um esporro? Dei um esporro. Quando é que você dá um esporro, né? Quando você está agindo impensadamente, explodindo. O personagem tem momentos em que ele tem ataque histérico, ele cai de joelhos, babando, né? Ele é erguido do chão, né? Quer dizer, ou seja, há ações que procuram constituir o personagem como alguém que está agindo ali espontaneamente. A construção daquilo, né? Ela foi muito trabalhosa. Imagino que o Raduan ficou muito tempo trabalhando no texto, né? Foram anos, né, Estevão? Queria aproveitar a presença do professor Mamed e conversar sobre uma passagem específica de Lavoura Arcaica, pedindo licença ao público também, que eu sei que, apesar de ser um evento no Copo de Cólera, não dá para não falar de Lavoura também, que é a parábola do faminto, que está no capítulo 9, ela é mencionada, e depois ela é contada na íntegra no capítulo 13, que... segundo a nota que está só na primeira edição e depois foi suprimida das outras, é uma versão distorcida de uma das histórias da Mil e Uma Noites,
que é a história do sexto irmão do barbeiro. E eu queria entender qual que é a diferença da versão que está em Lavoura Arcaica para a versão das 1001 Noites, e qual é o papel dessa distorção para sustentar o discurso do pai do André. Legal. Eu lembro da maneira como ela está no Lavoura, mas não lembro exatamente em que contexto se usa. É o André que conta para o pai. Ele diz que o pai sempre citava. Aí ele altera a parábola, é isso. Tá, então tá. Porque o que acontece? Nas 1001 Noites, você tem lá, né, a partir da noite 100 e pouco, né, você tem um barbeiro que, enfim, são várias, é uma das mais divertidas do livro. Ele tem 6 irmãos e ele conta a história de todos eles. Né? Na verdade, essa narrativa ela é mais antiga que as 1001 Noites. Né? Ela está num livro anterior às 1001 Noites por pelo menos 2 séculos. É um livro chamado Histórias Espantosas e Crônicas Maravilhosas. E é a história de 6 prisioneiros. Um rei um dia está muito aborrecido no seu quarto, ele chama o vizir e fala: estou muito aborrecido, preciso de algo que me divirta. Aí o vizir fala: tem 6 pessoas muito engraçadas presas, vamos lá comer. E aí leva, né? E aí vai, ouve os 6, né? Bate papo com os 6. Nas 1001 Noites, o autor das 1001 Noites, o cara que compilou, ele pegou esses 6 personagens, que eram 6 prisioneiros, e transformou nos 6 irmãos do barbeiro. Mas as histórias são as mesmas. Né? Ele só fez a adaptação sintática, porque lá na fonte antiga os caras falavam em primeira pessoa, nas 1001 Noites eles passam a falar em terceira, porque é o barbeiro que está contando a história dele, não ele que está contando a sua própria história. Né? E o sexto deles é um cara assim, todos eles são pessoas divertidas, né? Assim, aquela coisa cômica antiga, né? Pegar a miséria, a desgraça e transformar numa coisa cômica. Não é tão antigo assim, se faz ainda em programa de televisão muito. Né? Lembra do personagem do mendigo que sentava na Praça da Alegria e falava que estava com Juscelino Kubitschek, né? E fumava bituca como é que fala, de charuto. Enfim, né? A miséria e a pobreza, elas foram desde sempre matéria também para o cômico, e não devemos ficar, né, com raiva disso. Enfim, é um fato da literatura. Né? E aí ele é um pobre mendigo, ele para numa casa muito suntuosa para pedir esmola, e aí o cara manda ele subir. Entendeu? Aí, quando chega lá em cima, ele fala: não tenho nada para te dar. Por que você me fez subir, né? Enfim, mas dali a pouco, aí fala: não, vou te dar coisa. Aí senta para comer, né? Então, ele manda os criados, e aí os criados vão trazendo comida imaginária. Então, vem os criados carregando. Lembra um pouco aquela coisa do Rubião no Machado de Assis, que ele ergue coisa nenhuma, bota, né? Assim, é puro gesto do louco, né? Só que no caso não é, né? Eles estão sentados, então ele manda trazer comida, aí o cara traz uma panela, que não é panela, né? Põe lá, e o anfitrião começa, né? Pega um prato que não é prato, né? Fala só os gestos, é uma pantomima. E come e fala: vixe, está muito gostoso. Aí o outro começa, né? Tá bom mesmo. Né? E este vinho, então? Né? E vão trazendo comida. Vão trazendo comida, né? E comida imaginária, e ele vai forçando o outro lá a dizer que gostoso, que legal, não sei o quê. Aí, no fim, né, o cara fala para ele: puxa vida, você é realmente um cara muito educado e muito bacana, sabe? E aí dá comida de verdade para ele, passa a tratá-lo bem, dá dinheiro e tal. Né? Não é exatamente uma parábola, né? Mas digamos que é um discurso que também pode ser tomado como um elogio da paciência, da espera. Né? O Radon opera uma inversão radical, na medida em que o cara, quando faz isso, vai lá e o espanca até a morte. Né? Porque é o espírito moderno já, que não tolera mais essas coisas. Né? Eu lembro que, quando eu estava no Cairo, em 2011, estourou a Revolução, eu escrevi um artigo a respeito, e eu comparei os jovens do Egito daquele momento com o André. Né? Que na época eu estava sem o livro, então não lembrava, mas eu falo do personagem da Lavoura Arcaica, em que, assim, né, quer dizer, eu dizia, os pais desses garotos, foi uma revolução feita por jovens, né, no início. Os pais desses garotos se comportariam exatamente como esse cara, né? Teriam paciência, esperariam Deus recompensar, né? Mas esses garotos eles são o personagem da Lavoura Arcaica, eles estão espancando, né? Eles não têm mais paciência nenhuma, né? Então é isso, quer dizer, o que Radon faz é um corte, né? De cunho moderno, quer dizer, nós não estamos aqui para esse tipo de lição de moral, que inclusive supõe a auto-humilhação, supõe uma paciência insuportável, supõe, enfim,
É uma passividade, né? Uma passividade que aguarda que o destino te bafeje, né? E o que ele está dizendo, não é isso, né? Então ele vai dar uma... Por quê? Porque eu não aceito isso. Esse discurso, para mim, é um discurso... Ou seja, para mim, ali está na chave da revolta do novo contra o antigo. É basicamente essa inversão que o Raduan faz. Acho que a gente está caminhando para o fim. Então, queria, antes de um final que o André vai anunciar daqui a pouco, abrir para o público, ver se tem alguma questão, algum apontamento. Primeiramente, boa noite. Nós sabemos que durante um copo de cólera a discussão que existe entre os dois é de natureza psicossocial, mas os termos que eles usam para se ofender mutuamente vêm de um universo político que a gente tem que pensar que ele foi escrito em 70 e publicado em 78. Aí um período de ditadura militar. Inclusive, uma das frases mais marcantes, que pelo menos mais marcaram, é quando ela acusa ele e fala: você não vai ser, fique tranquilo que você não vai ser julgado meramente como observador, você vai ser julgado como agente. O que implica em uma, pelo menos a gente consegue interpretar como uma tentativa do homem de se isolar dentro da sua chácara, de ser um iconoclasta que não acredita mais na política, não acredita mais na moral e que quer se afastar do mundo, se tornar um eremita. Inclusive, o gatilho da discussão toda, que é a destruição de parte da cerca viva pelas saúvas, é um isolamento desse universo todo próprio que ele tenta criar para si, sem conexão com o mundo exterior, que pode ser, inclusive, remetido à infância, como você falou, uma tentativa de volta a um momento moralmente isento. E fica a impressão, pelo menos por essa leitura um pouquinho mais política do livro, que o Raduan tenta mostrar como essa tentativa de isenção, essa tentativa de não ação dentro de uma situação política extrema é impossível, que mesmo numa discussão pessoal eles estão usando termos do próprio tempo para se ofender, chama de fascista, chama de fêmeazinha emancipada. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse tema dentro da obra do Raduan, o quanto nós somos produtos do nosso tempo e o quanto isso é inescapável, até num sentido trágico, como Estevão falou aqui. A obra do Raduan certamente é política, tem um contato com um referente, né, da época muito forte, mas a maneira que isso se dá é um pouco subterrânea. Eu lembro do Caetano Veloso no Verdade Tropical, quando ele conta que foi preso e ele está numa solitária e ele está absolutamente devastado e se sentindo totalmente subjugado pela situação, pelo clima político, pelo regime. E aí ele fala que que ele precisava desesperadamente de lágrima, de ou chorar ou ejacular. Se ele conseguisse fazer isso, ele sentiria que tem alguma possibilidade de resistir a tudo aquilo que estava acontecendo. Ou seja, a lágrima e a porra, né, eram muito fundamentais para ele naquele momento. As secreções. E ele disse que ele não consegue. E foi então que ele se sentiu totalmente submetido. Eu acho que isso que o Caetano explica na biografia dele é mais ou menos o modo como a política aparece no Raduan. Aparece pelas vias do corpo, de uma forma bem subterrânea. Ou seja, o palco dos conflitos é discursivo e corporal, é erótico. Então, eu acho que é sempre assim, em todos os livros. Porque também ele dá um tom mítico, alegórico a tudo que ele escreve. Então, por isso que nenhum livro dele tem o referente temporal, né? No Lavoura, o Lavoura é arcaica, mais do que pode ser agora, mas pode ser num tempo que a gente não sabe qual é, né? Está no próprio título. Copo de Cólera, embora tenha esses elementos referenciais que você disse, ele não diz onde acontece, quando, né? Menina Caminho, ele diz em entrevista que o conto retrata de alguma maneira a Pindorama da infância dele. Mas ele também não precisa isso no texto, não tem nenhum elemento que nos permita dizer isso no próprio texto. E aí ele descreve o armazém, por exemplo, que é fundamental para a resolução do conto, o armazém lá da cidadezinha de Pindorama, que ele não menciona, que ele não nomeia Pindorama, mas o armazém, a descrição é exatamente a que Sófocles faz de Tebas, né? Onde está a quimera lá em cima, a esfinge. Então ele usa elementos para dar esse tom mítico, fora do tempo, para tudo que ele faz. Então os debates vão aparecer sempre numa camada mais subterrânea, mais escondida, que tem a ver também com essa tradição do hermetismo, do maneirismo, do barroco, né? É tudo um pouco escondido, você tem que decifrar um pouco. Nunca vai estar na camada superior, né? Mas na camada inferior tem muita política, como a gente disse, porque ele está mostrando, de fato, que os discursos são fascistas de ambos os lados, às vezes. Por exemplo, a gente sabe que naquela época, eu sei biograficamente que ele se sentia ameaçado pelo feminismo, que era muito radical, que é o que o Mamed contou da namorada dele lá.
Então, ele está mostrando que é um combate de ideologias, de discursos, né? E isso era assim na década de 70 e era assim na antiguidade e continua sendo. Então, no fundo, esses debates acontecem sempre no plano do discurso, né? Como a gente está vendo hoje, por exemplo, né? Fake news, etc. E aí acho que tem uma diferença que é a seguinte: a mulher vai interpretar, a jornalista interpreta o isolamento dele em termos, a postura dele em termos políticos, como você disse, acusa ele de fascista, né, de agente da ditadura. Mas ele está discutindo a questão no nível da retórica. Então tem um descasamento que é isso. Ela está falando de política, ele está falando de filosofia, ideologia e retórica. O discurso dele é atemporal nesse sentido. Ele podia estar se referindo a outras ditaduras, ao que vai vir depois. E ela não, ela está falando de uma coisa mais contextual, né? E ele acusa ela por isso, inclusive, de ficar repetindo as verdades do momento, ele diz. Então, eu acho que é isso. É política, mas num nível mais subterrâneo, né? Não é claramente falando da ditadura, é falando de qualquer conflito ideológico. E assim, fica claro, né? O personagem, ele não é exatamente um viés conservador, mas ele é um, digamos, um viés muito crítico. Porque as coisas que ele diz para ela, muitas delas são plenamente subscrevíveis hoje em dia. Quer dizer, está implícita ali uma crítica do stalinismo, né? Quer dizer, você não vai ser julgado, o povo vai acabar com você. Mas, minha filha, você fala em nome de um povo que você nem sabe quem é, né? Você nem sabe quem é, você é de classe média com suas bolsas Louis Vuitton, como é que chama? Né? Quem é você para falar? E o tempo todo o discurso dela é um discurso ameaçador e ressentido, né? Porque é isso, né? Essa postura de falar em nome do povo, que é o que ele censura, sem ter credenciais para tanto, né? É o que acontece hoje na esquerda. Boa parte da esquerda fala em nome do povo, mas que povo? Quem é cara pálida? Né? O que é? Que objeto é esse? Né? Vamos discutir. Enfim, e eu acho que a questão do stalinismo está presente, né? Porque a fala dela para ele é stalinista. É aquela lógica dos processos de Moscou, né? Eu não tenho nada a ver com a morte de Kirov. No entanto, 3 anos antes eu escrevi um livro e uma frase dele talvez tenha provocado num dos líderes da pessoa que matou Kirov alguma reação. Portanto, eu matei Kirov. Percebe? É mais ou menos isso. Né? Então, assim, eu estou aqui no meu canto, mas você, por omissão, você é culpado pelo sofrimento do povo. Né? A lógica é uma lógica stalinista, estrito senso, né? Que ele está criticando, e eu acho que ele está, nesse sentido, ele está colocado no tempo dele, porque o Radon teve problema com o partidão, né, Estevão? Isso é um dado da vida dele, né? Quando ele fala, escolhi este retiro e tudo, tem ali algo de um fato mesmo. Parece que ele teve algum tipo de conflito. Enfim, e qualquer pessoa que pense minimamente, eu não suportaria ficar no Partido Comunista mais nem 10 minutos, né? Porque partido de Zhdanov, né? Se Radon fosse, ele não teria escrito, porque ele teria escrito conforme os preceitos de Zhdanov, e não teria produzido coisa nenhuma, porque Zhdanov era, como dizia o Graciliano Ramos, era um cavalo, um idiota, né? Como é que fala? Idiota no sentido das propostas dele, era muito esperto, né? No sentido de determinar a marcha, né? De como deveria ser a produção literária da época. Pra vocês terem uma ideia, o Partido Comunista tentou censurar, né, o Memórias do Cárcere do Graciliano Ramos. Né? Foi uma briga enorme. Então, eu acho que tem isso. Essa questão do stalinismo, eu acho que está presente. Apesar dessa coisa atemporal, né, me parece que a maneira como ela fala é uma maneira caracteristicamente, talvez caricaturalmente também, stalinista. Você não pensa assim, Estevão? Acho que sim, acho que essas questões estão lá, mas sempre escamoteadas, né? Porque ele recorre a muitas tradições. Ele fala de Aristóteles, ele fala da tradição hermética alquímica, ele fala do Alcorão, ele fala da Bíblia. Em todos os livros, ele faz uma amálgama de cultura ocidental e oriental, então isso acaba escondendo um pouco o debate político, está ali naquela camada, mas não significa que é menos importante. Inclusive, isso tem a ver até com a própria trama. Ele sempre ele elogia as formas indiretas, né? O tempo todo o narrador fala isso. Por via indireta, eu cheguei lá, o outro pasto é a via indireta, né? É o sexo sem o fim reprodutivo, é a via indireta. Então, o tempo todo ele está fazendo o elogio desse caminho tortuoso, indireto, subterrâneo. E acho que a política, coerentemente, aparece lá dessa forma. Não significa que é menos importante, né? Talvez, se fosse mais aparente, pudesse ser mais panfletário e mais fraco literariamente. Não se sabe, porque essa obra não existe. Mas eu acho que é importante. É política? É. Agora, é um panfleto falando da ditadura? Não. Fala de muitas coisas ao mesmo tempo. Serve para falar daquela ditadura, da que a gente vai viver talvez daqui a pouco, e das que aconteceram no passado, né?
porque, no fundo, tem uma camada superior, que é uma camada do conflito dos discursos. Por isso ele usa também os sofistas toda hora. Os sofistas podem usar qualquer palavra para dizer qualquer coisa, para defender qualquer caso. Isso ele acusa o tempo todo, né? Tanto do lado dele quanto do lado do outro, né? Então, nesse caso, ele não é partidário nem de um lado nem de outro. Ele só está mostrando como as ficções lógicas são todas ficções, mesmo as que ela acredita e as que ele acredita. No fim, assim, é um discurso que é tão demolidor que tende ao silêncio. Ele fala no Copo de Cola, eu queria o silêncio. Tem um momento que ele fala, eu queria voltar lá na mãe e tal, eu queria o silêncio. Mas é um paradoxo, que é um discurso que pretende buscar o silêncio e, para demonstrar a importância de demolir tudo, não cessa de precisar falar cada vez mais. Então, é um protagonismo verborrágico que precisa sempre acrescentar outra frase e outra frase e outra frase. Tende ao silêncio, mas nunca chega nele. Só uma coisa também, não sei, me ocorreu agora o que o Estevão falando, que nessa coisa do silenciamento, da tendência ao silêncio, pensar que o tom do narrador masculino ali impede que a narradora feminina transforme o texto num panfleto, né? Porque ela o transformaria num panfleto, pela maneira como ela se coloca, pela maneira como ela exige que seja feito o engajamento, né? Possivelmente ela seria uma panfletária, né? E o tempo todo a fala dele reprime a atitude panfletária dela, né? Impede e de alguma maneira, escoima. Ela vai recortando o tempo todo. Não, não, não. Você lambe as botas do filósofo da moda de plantão. Eu tenho vergonha de te ver se oferecendo, né? Quer dizer, se oferecendo, quer dizer, no sentido tanto veja, da disponibilidade sexual, né, quanto da disponibilidade intelectual. Ou seja, você se vende intelectualmente e fisicamente para o primeiro filósofo da moda. É mais ou menos isso que ele diz. Eu tenho vergonha de você... Ela inclusive usa, lambendo os pés, né? Lambendo os pés, quer dizer, ou seja, a ideia mesmo de a afirmação. Eu acho que nisso o texto afirma o tempo todo. Quer dizer, o texto não, o texto não. O narrador, né? O contexto não. Mas o narrador, a fala dele no Esporro é uma fala que afirma o tempo todo o individualismo e a independência, né, do pensamento. Mas isso é um dos planos, né? Apenas um. Não pode limitar o livro a isso de forma alguma. É apenas um dos planos, inclusive, né, tem uma arquitetura por trás disso e um ardil também, né, do Raduan. E tem, não lembro se é nesse livro ou em vários, que a questão da moldura do quadro é importante. Por exemplo, Menina Caminho é um conto que é formado por quadros sucessivos, quase não tem passagem entre eles, são cenas. E a moldura é importante. A menina, por exemplo, no final se vê no espelho do pai, né, vê o próprio sexo no espelho do pai. Está cheio de molduras, o texto inteiro é permeado por molduras. E aí ele usa em entrevista e nos textos, acho que no Copo de Cola tem, o verbo enquadrar, né? Então, por exemplo, ele está falando de enquadramento, está criticando o enquadramento. Mas mesmo esse enquadramento, no Raduan, é dúbio, porque assim, o enquadrar é no sentido de limitar, né? Que enquadrei ele, né, policial, mas também tem o sentido de colocar dentro da moldura para colocar em evidência. Então tem um sentido positivo e negativo, como tudo que ele faz, né? A palavra é veneno e é remédio. Então pode ser um enquadramento que limita, que impede de sair, mas também é um enquadramento que dá foco em algo, que dá importância a algo, né? Então não dá para ter uma leitura simplista, né? Tem que ser sempre que estar muito atento a essas possibilidades múltiplas da linguagem, né? E é isso. Ele fala, as palavras eram soluções imprestáveis, mas ao mesmo tempo ele sabe usar perfeitamente as palavras, né? Ele dá muitos exemplos de como ele usa a palavra com maestria, com engenho. Então, essa dubiedade, a ambivalência, que é daquela frase que eu sei, é muito importante. É tudo ambivalente, da primeira linha à última. Toda a palavra da obra dele é ambivalente. Gente, tem uma passagem, né, que ele fala que o narrador diz que não vê nada tão parecido quanto um redator-chefe com um chefe de polícia. Eu vou ter que, por conta da posse que tem do microfone, me assenhorar do discurso e realizar esse enquadramento. Eu sei que se os convidados estiverem depois ainda aqui, dispostos para responder um pouco mais, mas por conta do nosso horário, precisamos trazer esse limite. Me perdoem, mas esse evento, ele, como essa proposta de imbricação de linguagens que a gente tem, foi ótimo ter uma média, porque, como a gente eu fiz questão de falar por e-mail, a gente considera, e isso não é novidade, na verdade, não é nossa, uma tradição literária, filosófica, entende que o papel do tradutor é também de recriar a obra, né, a partir de sua lente, no diálogo com uma tradição, mas fazendo a sua própria leitura. A gente queria agora convidar vocês para ouvirem a leitura do último capítulo do Copo de Cólera, A Chegada, numa leitura que vai ser feita pela Vivi Monteiro,
que eu agradeço o convite mais uma vez, falando aqui um pouquinho dela. Ela é atriz e ela se formou, ela é fundadora da Companhia Lâmina de Teatro, se formou em corpo, dança, teatro e performance pela Escola Célia Helena, integrou o Centro de Pesquisa Teatral do SESC e participou de estudos em universidades que, como estão aqui em francês, eu não vou arriscar dizer. Mas atualmente ela tem cartaz no Teatro Anchieta, né, sob a direção da Tunis Filho. O nome da peça? Eu estava em minha casa e esperava que a chuva chegasse, do Lagarce. Então eu vou pedir, por favor, para a Vivi agora tomar aqui o lugar do microfone e fazer a leitura. Boa noite. Obrigada pelo convite, obrigada Tapera, Companhia das Letras e Lavoura. Eu tenho algumas coisas para pontuar antes de fazer a leitura, pode ser? Mulheres. Só homem falou até agora? Que isso? Sério? Eu tenho vários pontos sobre o livro, inclusive. Eu gostaria de ver um debate com mulheres debatendo esse livro. Ia ser um orgasmo. Juro. 2 coisinhas antes de ler o último capítulo. Ventre imundo. E alguém tem que pagar. Eu não poderia deixar de me posicionar, né, galera? E ele não. Bora. Será que eu posso ler sem microfone? Está sendo transmitido. Tá. Então vamos lá. Vou tentar. Vou ficar de pé porque... Pega de pé? Sentada não dá. A chegada. E quando cheguei na casa dele, lá no 27, estranhei que o portão ainda estivesse aberto, pois a tarde fronteiriça já avançava, com o escuro, notando ao descer do carro uma atmosfera precoce, se instalando entre os arbustos, me impressionando um pouco a gravidade negra e erecta dos ciprestes. E ali, ao pé da escada, notei também que a porta do terraço se encontrava escancarada, o que poderia parecer mais um sinal redundante, quase ostensivo, de que ele estava à minha espera. Embora o expediente servisse antes para me lembrar que eu, mesmo atrasada, sempre viria, incapaz de dispensar as recompensas da visita. E eu, de fato, pensativa, subi até o patamar no alto, me detendo ali um instante. Mas, logo entrando no terraço, me vendo então vigiada pelo Bingo, um irado vira-lata que cumpria exemplarmente o papel de cão do claustro, sentado na almofada da cadeira numa rigorosa imobilidade, varando a hora fosca com a lâmina dos olhos. Mas não fiz caso disso. Além de acostumada, já tinha dado conta da folha ali na mesa, onde pude ler, ao me aproximar, mas sem pegar o bilhete, sequer sem me curvar. Estou no quarto. Uma mensagem bem no estilo dele, breve, descarnada pelo cálculo, escrita ainda com intenção, no forjado garrancho de escolar. Mas logo esqueci a gratuidade simulada do recado e entrei na sala, inventariando sem pressa os vestígios espalhados pelo assoalho, as 2 almofadas que pouco antes teriam servido de travesseiro, o quebra-luz de ferro ao lado, a térmica sobre a banqueta, um cinzeiro ao alcance do braço e mais um compêndio aberto contra o chão, cuja lombada virada para cima remetia diretamente ao conteúdo do calhamaço. Sem falar nas surradas sandálias de couro cru, abandonadas displicentemente como as sandálias de uma criança, cacos isolados um dos outros, e que eu, a contragosto, fui juntando no mosaico, ficando um tempo ali, parada, considerando a densidade da casa quieta, minha cela, segundo o comentário seco que ele fez um dia, misturando nesse estoicismo coisas monásticas e mundanas, até que me desloquei entre aqueles fragmentos e atravessei a peça toda, e só foi cruzar o corredor para eu alcançar a porta ali do quarto, boiando vagamente a luz tranquila de uma vela,
Deitado de lado, a cabeça quase tocando os joelhos recolhidos, ele dormia. Não era a primeira vez que ele fingia esse sono de menino, e nem seria a primeira vez que me prestaria aos seus caprichos, pois fui tomada de repente por uma virulenta vertigem de ternura, tão súbita e insuspeitada que eu mal continha o ímpeto de me abrir inteira e prematura para receber de volta aquele enorme feto. Obrigado, Vivi, foi lindo, foi muito bacana, foi bastante, suas colocações muito pertinentes também. Obrigado por elas. E vamos seguir junto, vamos resistindo. O Arthur, antes de eu me desesperar e pedir para a gente se unir, se abraçar e resistir contra o fascismo, o Arthur tem uma questão de ordem capitalista que a gente vai fazer um sorteio da obra completa do Raduan. E ele vai no aplicativo dele, aleatoriamente escolher alguém. Karina Rebouças está aqui? Jairo Macedo. Janete Silva. Como? Amanda Vital está aqui. As pessoas. Renata Pereira está aqui, Renata Pereira. Pode ser. Eu não. Como que a gente sortearia aqui? Como a gente sortearia? Alguém fala um número? 13 é um bom número. 13. Juliana Diá Rodrigues. Aê. Então é isso. 13. Obrigado, gente.